Pessoal, de volta aqui com matemática, agora é a vez do módulo 28 da frente 1. A gente está chegando perto do fim, mas esse módulo 28 é só de equações envolvendo a função cosseno. Como a gente já viu no vídeo anterior, os valores dos cossenos mais específicos, né, de 30, 60 e 45 no primeiro quadrante e seus correspondentes, a gente já é capaz de olhar para uma equação igual a essa que vocês estão vendo aí no exercício número 1 e já resolver a partir de igualdades. Apesar de que aqui tem uma função seno, só que nós temos que lembrar de algumas substituições que a gente pode fazer. Isso aqui indica, por exemplo, que o ângulo está no primeiro quadrante, de 0 até 90. Isso significa que o cosseno dele vai ser positivo. Agora, a gente tem que resolver isso. 4 vezes 1 menos seno ao quadrado de x igual a 3. Só que aí tem um detalhe, o 1 menos seno ao quadrado de x, pessoal, ele é igual a cosseno ao quadrado de x, porque seno de x ao quadrado mais cosseno ao quadrado de x dá 1. Então você pode fazer essa substituição, é a lei, aquela regra fundamental da trigonometria que inclusive caiu na nossa segunda prova do segundo bimestre. E aí, trocando 1 menos seno ao quadrado de x por cosseno ao quadrado de x, essa equação aqui passa a ser a principal para nós. Repara como que a gente tem que resolver, porque basta você simplesmente isolar o cosseno, passando o 4 para o outro lado, dividindo. Se você passar a raiz para o outro lado como mais ou menos a raiz de 3, não é exato. Raiz de 4 é 2. Você achou os valores de cosseno, só que lembra, olha aqui, a gente tem que trabalhar no primeiro quadrante. E primeiro quadrante é só cosseno positivo. Então o cosseno que interessa para a gente é raiz de 3 sobre 2. Aí qual o ângulo que tem o cosseno igual a raiz de 3 sobre 2? É o de 30 graus, certo? Dentro desse limite aqui que foi imposto pela resolução do exercício, pela condição de resolução, cosseno igual a raiz de 3 sobre 2 positivo é o cosseno de 30. Só que você olha aqui, não tem 30 para marcar, porque está em radiano. O 30 em radiano é π sobre 6 aqui, a resposta é a letra D. Agora olha só a diferença desse número 2, que vai tratar basicamente do mesmo valor que a gente achou aí no número 1. Porém, repara que não é só no primeiro quadrante, é na primeira volta inteira, ou seja, eu vou considerar os 4 quadrantes. A equação é 4 que multiplica cosseno ao quadrado de x menos 3 igual a 0. Nós temos que pegar isso e isolar o cosseno ao quadrado. Joga o 3, passa para lá trocando o sinal, e o 4 dividindo. Fica cosseno ao quadrado de x igual a raiz de 3. Fica 3 sobre 4, que você passa a raiz. Raiz de 3 não é exato, raiz de 4 é 2. Só que como é ao quadrado, você passou para o outro lado mais ou menos a raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2 aqui, menos raiz de 3 sobre 2 aqui. Quer dizer, como está considerando os 4 quadrantes da volta inteira, o primeiro, segundo, terceiro e quarto, você vai ter que achar um ângulo, como você tem 2 valores para o cosseno, um ângulo em cada quadrante. Aí a primeira coisa de se pensar é assim, qual é o ângulo cujo cosseno é raiz de 3 sobre 2? É o 30 graus. Aí seria o 30 graus o nosso x do primeiro quadrante. 180 menos x dá 180 menos 30, 150. 180 mais x dá 180 mais 30 dá 210. 330 graus é o seu correspondente no quarto quadrante, porque você vai fazer 360 menos 30. Ou seja, você vai pensar em isolar a função seno, a função cosseno, o que te der aí para você achar o valor, olhar qual que é o quadrante, ou se é a volta inteira, e depois achar um no primeiro quadrante, que é aquele que você vai saber do 30, 45 ou 60, e depois jogar os correspondentes nos outros quadrantes. Como eu posso pegar a volta inteira, conjunto de verdade são os 4 ângulos, olha aí. Aí na equação não é muito diferente, né? A não ser porque não tem um sinal de igual, aqui no caso é menor que, e aí a gente está considerando a volta inteira. Do mesmo jeito eu vou ter que isolar o cosseno, viu, pessoal? Então 2 cosseno de x menos 1 menor que 0, eu jogo o 1 para o outro lado, ele passa positivo, jogo 2, passa dividindo. Então eu estou procurando ângulos cujo cosseno vale menos do que meio. Imaginando que o valor de cosseno, sempre lembra, hein? Cosseno é horizontal. Imaginando que o valor de cosseno igual a meio está aqui, ó, o correspondente dele no primeiro quadrante é esse, e aí você tem que lembrar, qual é o ângulo cujo cosseno vale meio? Aí é o 60 graus, só que tem o correspondente dele no quarto quadrante, né, que é 360 menos 60, que dá 300. Ou seja,
eu estou procurando valores de cosseno menores que meio, então são todos esses valores antes do meio aqui, ó, né? Até chegar no zero, depois os negativos. E são todos esses ângulos aqui, ó. Todos esses ângulos que estão marcados, maior que 60 e menor que 300, eles vão ter cossenos menores que meio. Por isso que a resposta é x pertencente aos reais, tal que 60 é menor que x, menor que 300. Bom, dá só uma olhada na situação. Aqui é o 25º termo da sequência. Você vai olhar a sequência, tem que achar uma lógica nela. Seno de 30 graus, seno de 60, seno de 90, seno de 120, seno de 150. Tá vendo que está indo de 30 em 30? E o primeiro multiplicou 30 por 1. O segundo multiplicou 30 por 2, que dá 60. Por 3 no terceiro, que dá 90. Aqui por 4, aqui por 5. Então o 25º vai multiplicar por 25. 25 vezes 30 graus dá 750. Gente, vamos lembrar a gente viu isso aqui no módulo 26, ó. Se o ângulo é maior, módulo 24, se o ângulo é maior que 360, você vai dividir por 360 e pegar o resto. Vamos fazer isso? 750 por 360 dá 2 e sobra 30. Então, tudo do 750 é igual ao do 30, inclusive o seno, que dá meio. Aí a resposta, letra C. Finalizamos mais uma aqui. Até mais.